Olá, tudo bem com vocês? Como vão? Vamos lá para a nossa próxima aula de genética. Como eu falei para vocês, nós vamos continuar com o assunto da terceira, ou da terceira lei genética, que é a lei de Morgan. Perfeito? Então nós vamos fazer aqui uma continuidade da lei de Morgan e depois um exercício onde nós vamos aplicar esta lei de Morgan. Então, efetuando cruzamentos. Então, um cruzamento entre um indivíduo duplo heterozigoto em cis, Então, lembra que em cis nós temos os homozigotos dominantes de um lado, e os recessivos do outro. Essa é a cis. Na trans, nós temos um heterozigoto dominante aqui com um recessivo, E ao contrário, tá? Com um indivíduo duplo recessivo. Então, nós temos um indivíduo desta forma que nós vamos cruzar com um duplo recessivo, ou seja, duplamente recessivo. E aí a pergunta é: qual é a proporção ou percentagem genotípica? Lembrem que quando eu estou falando em genotípica, eu não estou falando em características do indivíduo, e sim somente mapa gênico, e sim somente na parte genética. Eu não sei se isso se manifesta com dominância ou sem dominância, se manifesta com uma integração, com uma composição, com valores intermediários, com cores e formas intermediárias. Então, eu não estou falando de fenotípico, eu só estou falando de genotípico. Então, lembrem sempre disso, tá? Ok? Então, qual a proporção genotípica esperada entre os descendentes, onde a distância é de 30 unidades Morgan? Então, nós estamos aqui vendo que tem uma distância chamada 30 unidades Morgans, que normalmente é representada assim, e que vai ser igual a 30%. Então, a recombinação, ela tem uma proporção, uma porcentagem de acontecer que está relacionada a esta distância de 30 unidades. Então, vamos lá. Primeiro, encontrar os gametas do dihíbrido. 4 tipos de gameta. Deixa eu chamar a atenção para vocês. Eu coloquei aqui dihíbrido porque alguns autores ainda usam essa palavra desta forma, escrita desta forma. Alguns outros já utilizam as outras formas ou a forma gramatical de sem o H e sem o hífen. Então, dihíbrido, todo junto, tá bom? Isso é uma pergunta para vocês fazerem para o professor de português de vocês, tá? 4 tipos de gametas, 2 parentais e 2 recombinantes. Então, lá, nós temos 4 tipos de gameta, 2 parentais e 2 recombinantes. Isso quer dizer que houve crossing over, sendo 15% de cada um destes dois, dos recombinantes, taxa de permuta, igual a 30%. Tá? Lembra que isto tem que multiplicar de um lado para o outro, tá? Os 70% restantes serão divididos entre os 2 gametas parentais. 35% para um gameta parental, no caso azão-bezão, e 35% para o outro gameta parental recessivo, azinho-bezinho. Então, segundo, encontrar os gametas do segundo indivíduo, duplo recessivo, o segundo indivíduo é duplo recessivo. Então, se ele é duplo recessivo, quantas são as possibilidades de gameta que ele tem para gerar? Só um, porque ele só tem azinho e bezinho. Ele é duplamente azinho, duplamente bezinho. Então, ele só pode formar um gameta. Formará, então, portanto, 100% dos seus gametas como azinho, bezinho. Então, nós vamos pegar este 100% e cruzar com estes indivíduos aqui. Vamos lá? Então, eu vou desenhar aqui para vocês de uma forma simplista, tá? Ok? O nosso indivíduo 1, azão, bezão, azinho, bezinho, que vai cruzar com o nosso indivíduo duplo recessivo,
ok? Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, certo? Deste aqui, a gente já sabe que nós vamos ter, então, Azão, Bzão, eu vou colocar assim para facilitar, tá, pessoal? Ok? Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho, tá certo? Azinho, Bzinho. E aqui nós só vamos ter uma possibilidade de gameta, 100% do tipo Azinho, Bzinho, tá? E aí então agora, vamos lá. Quanto que era de distância? 30%. Então a gente sabe que 30% é o somatório de todos os recombinantes. Então cada um desses recombinantes tem quanto? 15%, né? Esse aqui tem 35%, que é a metade dos 70% restante, e esse tem 35% também. E este tem o quê? 100%. Então, esta é a nossa possibilidade. Partimos daqui, beleza? Vamos em frente? E aí, agora, o que nós vamos ter? Nós vamos ter Azão, Azinho, com Bzão, Bzinho. Nós vamos ter Azão, Azinho, com Bzinho, Bzinho. Nós vamos ter Azinho, Azinho, com Bzão, Bzinho. E nós vamos ter Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Certo, pessoal? Então, este é o nosso resultado gamético. Nós só vamos ter estas condições de combinação gamética, tá? Então, só para vocês não se perderem, só para lembrar que isso aqui, então, é uma parte do gameta, né? Um pedaço da fita, tá bom? E tem esses alelos, tem essa combinação gênica, ok? Então, quem quer os parentais aqui em F1, né? Então, aqui nós temos F1, certo? Então, aqui nós tínhamos o G, aqui nós tínhamos os parentais que formaram os gametas, certo? E aí aqui nós temos as opções. Então, quanto é essa opção aqui? Continua sendo recombinação, porque vem do recombinante, né? Então, continua sendo 30%. E aqui continua 35%, 35%. Beleza, pessoal? Entenderam? Tá? Então, mantém-se a taxa de recombinação, 15, 15, porque veio da recombinação, certo? 100% é 1, né? Era como se a gente fizesse aquela continha nossa que a gente fez antigamente, lembra? 1/4, mais 1/4, mais 1/4, tá certo? Então, mas aqui não posso aplicar aquilo, porque aquilo era uma conta ligada à segunda lei de Mendel. Aqui nós estamos falando da terceira lei genética, lei de Morgan. E vai ter este resultado aqui, tá? Então, aqui era 1 aqui era igual a 1. Então, igual a 1 não influencia muito. Por que que não influencia muito? Porque vocês percebem que ele sempre vai ser igual. Sempre vai ser igual a 1. O que vai variar é a vinda desses gametas, desse pai aqui. Vamos colocar aqui P1, né? E aqui o M1, né? Tá? Então, a M1 vai gerar o recessivo. E esse recessivo é 100%. Se ele é 100%, ele vai estar presente em todos os indivíduos que se formarem a partir da F1. Tá? Então, não tem como, não tem outra possibilidade. A mãe não pode doar outro tipo de combinação genética. Agora, o pai, né, que nós adotamos aqui como pai, ele sim pode. Ele tem 4 possibilidades de gameta, né? Ele tem Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Azinho. Certo? Então, ele tem essas 4 possibilidades. E aí a gente sabe que os recombinantes têm 30% ou 30 unidades Morgan de distância. Se eles têm 30 unidades Morgan de distância, significa que cada um deles tem 15% de acontecer.
né? 15 e 15 vai somar 30. Esses aqui que ficaram com 70% vai ter 35 e 35. Então não muda. Por que que não muda? Neste caso não muda porque a mãe é 1. Então qualquer número multiplicado por 1 vai ser sempre 1. Isso vocês sabem lá da matemática. E é isso que eu estou trazendo para vocês aqui. Combinado? Perfeito, pessoal? Então vamos lá, vamos continuar agora com base nisso, tá? Com base nisso, nós passamos a formar o que se chama de mapa cromossômico. O que é esse mapa cromossômico? Com a base na lei de Morgan, lembrando que a taxa de recombinação entre dois genes situados no mesmo cromossomo, então tenho lá uma hélice, né? Eu tenho aqui os dois cromossomos, né? E aqui eu tenho o outro cromossomo, certo? Então, a taxa de recombinação desse cromossomo cruzar com este e formar crossing over depende do quê? Da distância que eles estão, tá certo? Um poderia estar aqui, outro poderia estar lá, não tem problema, tá bom? Situados no mesmo, corresponde à distância entre eles. Então, taxa de recombinação igual à distância. Lembrar sempre, vou repetir aqui, ó, TR igual a TD. E esse TR também pode ser chamado de quê? De TP, taxa de permuta, né? É possível construir um mapa deste cromossomo, ou seja, as probabilidades que isso vai acontecer, determinando a posição dos locigênicos. E aí então a gente sabe onde estão os genes, né? Loci, lembra, é a posição dos genes, né? Quando eu falo locus, é a posição de um gene. Quando eu falo loci, eu estou me referindo ao plural das diferentes distâncias e posições dos diferentes genes. Isso é importante para poder localizar e manipular os genes em pesquisa de laboratório. Então, por que que o pessoal faz isso? Para saber onde que está um gene, para aproximar um gene do outro, né? Para ver quais genes têm maior possibilidade de cruzar com qual outro, tá? Então isso é importante, aí se faz um mapa genético, tá? Vamos lá, exemplo, taxas de recombinação entre os genes azão, bezão igual a 20%, azão e cesão igual a 15%, bezão e cesão igual a 5%. Então, com essas taxas de recombinação ou de permuta, a pergunta é, onde estão ou qual é a sequência desses genes? É ABC, BCA, ACB, CBA, qual é essa combinação, né? Tá? Então, conclui-se que a distância entre A e B é 20 unidades Morgan, ou 20 centimorgans, né? A e C é igual a 15, porque vem do 15%, e B e C, 5%. Então, quando está dessa forma, a gente já sabe qual é a distância. Desse modo, sabe-se que os genes estão dispostos na ordem ACB. Por quê? Porque a distância maior é entre o A e o B, 20%. Entre o A e o C, está 15% só. E entre o B e o C, só 5%. Então, olha lá. A, né? E B, 20. Está aqui o 20. Né? Então, vamos pôr aqui para esse lado para ficar mais fácil de vocês compreenderem. E o C está a 5 do B e está a 15 do A. Então, o C tem que estar aqui, né? Aqui eu estou representando o total do 20, mas o C tem que estar entre o A e o B, né? Tá? Então, lembrando a terceira lei de Morgan, a taxa de recombinação corresponde à distância em que os genes se encontram no cromossomo. Tá? Então, distância máxima entre dois genes, como que a gente estabelece? A distância máxima entre dois genes é 50, porque a gente sabe que se duplica, né? 50% mais 50% dá 100%. E nós não podemos ter 100% de recombinação. Por quê? Porque nós temos os parentais, né? Certo? E os parentais vão ter uma recombinação,
né? Quer dizer, vão ter uma proporção de recombinação, mas os parentais vão ter maior quantidade. Então a gente tem que lembrar disso. A recombinação sempre é uma menor quantidade. Então, importante lembrar, né, que a taxa máxima de recombinação é de 50%, pois dessa forma tem-se 25% para cada um dos dois gametas recombinantes e 25% para cada um dos gametas parentais. Tá? Então, aí nós temos esta condição. Então, por exemplo, eu vou fazer como um X aqui, tá, pessoal? Para facilitar até o entendimento de vocês. Então, esta posição, eu tenho que ter a mesma proporção de combinação. Isso antes do crossing over, né? Então, 25% aqui, 25% aqui, 25% aqui, 25% aqui. Eles têm dentro dessa estrutura uma mesma proporção. Aí vai gerar, isso é o parental, quer dizer, essa é a possibilidade do pai ceder esta condição genética, né? Como a gente viu lá no exemplo anterior, a mãe era 100% recessiva, então a única probabilidade que ela tinha era doar 100% do par de gametas recessivos. Se a taxa de recombinação máxima é de 50%, a maior distância relativa entre dois genes é de 50%, é de 50 unidades Morgan, pois devemos lembrar que, pela lei de Morgan, distância é igual à taxa de recombinação, né? Porque se eu dissesse que aqui é 100%, pessoal, eu ia ter que assumir que aqui é zero. E eu nunca vou poder ter zero aqui, né? E eu também não poderia dizer que aqui é 70%, porque daí me sobraria 15 para cá e 15 para cá, e aqui quando eu faço o corte fica 35, 35, e aí a taxa de recombinação é maior do que a taxa dos parentais. Isso não pode ser, né? Sempre os parentais vão estar em maior número, tá bom? Então, ligação incompleta entre os genes. É de grande importância lembrar que quando um teste questionar sobre, teste que vocês vão fazer, tá? Quando um autor de uma pergunta estiver questionando vocês sobre a distribuição dos genes num indivíduo parental, fornecendo dados sobre a descendência. Então ele pode fornecer dados sobre a descendência e pedir qual eram os pais, né? Isso a gente já viu lá no quadro de Punnett, a gente já viu lá na teoria que isso se utiliza também para fazer os testes de DNA, para identificar parentes, os pais de uma criança, né? Para identificar quem é quem, tá? Então isso já é possível, a partir do descendente, determinar quem eram os pais. Então é preciso observar que sempre nos dois descendentes que estiverem em maioria, os dois descendentes que estiverem em maioria. Então, olhar para os descendentes, aqueles que estiverem em maioria, indicando que foram formados sem o crossing over, os genes estarão na mesma posição do parental. Ah, entendi! Então, eu olho para os descendentes, e aqueles descendentes que estão em maioria, significa que os genes deles não estão em crossing over. E eles são os parentais. Um vem de um pai e outro vem de outro. Um vem da mãe e outro vem do pai. Então, aí nós temos uma dica. Aí nós vamos conseguir entender como era a composição mínima dos parentais. A gente ainda não sabe se eles eram homozigóticos ou não eram homozigóticos. Mas a gente já está sabendo. Quando eles não eram homozigóticos, significa o quê? Vamos tentar entender. Se eles não eram homozigóticos, significa que de alguma forma houve leakage, houve aquela troca cis para trans, né? Trocou, em vez de ser azão, bezão, azinho, bezinho, agora é azão, bezinho, azinho, bezão. Então houve uma troca, né? Então não é trans, né? A gente não sabe ainda, a gente sabe dizer uma das partes, uma das pernas, né,
das cromatídeos dos pais, e a outra a gente vai ter que continuar analisando. Então vamos lá. Depois disso, então observei isso, quais os indivíduos que têm mais. Então os indivíduos que têm mais vieram dos pais. Depois disso, observar, todos vieram dos pais, mas os indivíduos que têm mais têm os mesmos pares de genes, têm os mesmos genes que os pais, né? Nós precisamos só identificar a dupla hélice do pai. Sempre aos pares, procurando descobrir em que altura dos cromossomos ocorreu o crossing over. Então, vamos lá ver agora para determinar qual a altura, né, ou qual a distância, frequência que aconteceu o crossing over. Se as quantidades desses descendentes não tiverem em porcentagem, deve-se realizar uma regra de 3 simples, tendo como base o total de descendentes correspondentes a 100%. Então, a gente soma todos os descendentes e estabelece que aquele valor é 100. Né? E aí a gente pega o número de descendentes individualizados e vai fazer uma regra de 3. Tá? Então, esse é um passo que a gente vai dar. Então, em uma sequência de 3 genes situados no mesmo cromossomo, Azão, Bzão, Czão, de um indivíduo triplo heterozigoto. Então, o que seria triplo heterozigoto? Azão, Bzão, Czão, Azinho, Bzinho, Czinho. Né? Ocorre crossing over apenas entre A e B, resultando os seguintes gametas: Azão, Bzão, Czão, 400 indivíduos, Azinho, Bzinho, Czinho, resultando 400 indivíduos, né? Azão, Bzinho, Czinho, 100, Azinho, Bzão, Czão, mais 100. Conclui-se inicialmente que o indivíduo Azão, Bzão, Czão, Azão, Azinho, Bzinho, Czinho, uma vez que a maioria dos gametas formados foram Azão, Bzão, Czão e Azinho, Bzinho, Czinho. Né? Então, o indivíduo parental era esta forma, porque é da onde vem a maior quantidade. Então, nós tínhamos o triplo heterozigoto com dominâncias aqui e recessividades. Tá? Então, vamos explicar. Os outros 2 tipos de gameta que surgiram pelo crossing over entre A e B, e em menor número, Azão, Bzinho, Czinho e Azinho, Bzinho, Czinho, né? Calculando a taxa de recombinação, permutação ou crossing over, faz-se uma regra de 3 simples. Então, nós tínhamos desses 400 mais 400 mais 100 mais 100, nós tínhamos 1000. 1000 equivale a 100%. Qual era o número dos recombinantes? 100 mais 100, igual a 200. X, 200 vezes 100 dividido por 1000 dá 20 ou 20%. Então, Azão, Bzinho, Czinho, Azinho, Bzinho, Bzão, Czão, 10% e 10%, porque a soma é que dá 20%. Nós não somamos aqui os 2 recombinantes, então esta soma representa os 2 combinantes, e aí nós precisamos dividir em 2, né? Então, elaboração de mapas genéticos utiliza testes dos 3 pontos. Avalia-se as frequências das classes fenotípicas nas descendências de cruzamento entre indivíduos heterozigotos, Azão, Bzão, Czão, Azinho, Bzinho, Czinho, para 3 locos ligados em indivíduos homozigóticos recessivos, Azinho, Bzinho, Czinho, Azinho, Bzinho, Czinho. Então, faz-se aquilo que a gente fez anteriormente, cruzou um duplo heterozigoto com um recessivo, 100%, para os mesmos locos, cruzamento teste. Então, esta é a forma de cruzamento teste. A gente já tinha falado isso em outras aulas, nas aulas anteriores. Como é que eu faço um cruzamento teste para descobrir a paternidade ou o mapa genético de um indivíduo? Eu cruzo duplo heterozigoto, triplo heterozigoto com triplo recessivo, duplo recessivo, porque o recessivo vai me formar 100% do mesmo tipo e não vai ter dominância, não vai ter, né, não vai dominar e não vai ter, então, influência sobre a característica resultante. Né? Tomando por base os dados fornecidos no quadro abaixo, analisa as proposições
e a resposta é incorreta. Então vamos lá, nós temos quatro situações aqui. Então vamos lá. Azão, bezão, cesão, azinho, bezinho, cezinho. Triplo heterozigoto, né? Vamos alterar aqui, vamos colocar mãe 1. E o pai é triplo recessivo. Então, lembra que a gente cruza aqui, e aí a gente tem aquelas combinações, e aqui nós temos 100%, né? E aí eu vou cruzar. Fenotipo 1, azão, bezão, cesão, azinho, bezinho, cesão. Cezinho, 330. Azão, bezinho, cezinho, azinho, bezinho, cezinho, 350. Azão, bezinho, cezinho, azinho, bezinho, cezinho. Opa, pessoal, aqui tem um erro. Deixa eu ver onde que está esse erro. Azinho, bezão, cesão, azão, bezão, cesão, azinho, bezinho, cezinho, azinho, bezão, cesão, azinho, bezinho, cesão. Aqui o erro é bom, vamos lá. Já localizo, tá? Quero chamar a atenção para vocês do seguinte. Todos esses aqui são oriundos do pai. Então, são todos recessivos, tá certo? 330, 350, 90, 90, né? 54, 52, 16 e 18. É só confirmar. Não, tá certo, pessoal. Não tem erro, não. Tá tudo certo aqui, tá? Ok? Tá certo, não se preocupe. Então, esse total aqui dá 100, dá 1000, tá? Então, tá tudo certo, vamos lá. Vamos em frente. Os fenótipos 3 e 4, então, 3 e 4, deixa eu limpar aqui, né? Tá? Os fenótipos 3 e 4 resultaram de recombinação genética entre os locos A e B. Então, vamos ver. 3 e 4... houve uma recombinação genética. Olha aqui, em vez de ser azinho, bezinho, cezinho, é azão, bezinho, cezinho. Azinho, bezinho, bezão, cesão, tá? Os fenótipos 5 e 6 resultaram de uma recombinação genética entre os locos bezão, cesão. Vamos ver os 5 e o 6. Bezão, cesão. Então, azão, bezão, azinho, bezinho. Em vez de ser o cesão aqui para ficar junto com azão, bezão, cesão, e azinho, bezinho, cezinho, houve uma troca do B, do C, né? Tá? Perfeito? Esse no 5 e no 6. Os fenótipos 7 e 8 resultaram da recombinação genética apenas entre os locos C e B. Então, vamos ver. 7 e 8... azinho, bezão, cezinho, azão, bezinho, cezinho. Então, o que trocou aqui foi o B com o C, né? Que trocou dessa forma e aqui trocou dessa forma, tá? Aqui trocou o A com o B e aqui trocou o A, né? Aqui é azinho, na verdade. Tá? Aqui é azinho, pessoal. Aham, achei. Então, azinho, bezinho, cezinho, azão, azinho, bezinho, cezinho, é igual ao pai 1, né? 350. Azão, bezão, cesão, azinho, bezinho, cezinho, é igual a mãe 1. Então, quem são os parentais aqui? Opa, já tá fácil, né? Tá fácil agora. Então, já dá para perceber quem são os parentais. Sempre aqueles que tiverem maioria em maior número. Tá? A distância entre os locos A e B é maior, 18 unidades, A e B, que a distância entre os locos B e C, 10,6. Então, vamos confirmar isso e vamos encontrar qual destas afirmações está errada. Então, vamos lá. Primeiro passo, observar que na tabela dos genótipos, sempre à direita da barra é ABCzinho.
que eu falei para vocês já. Esses são oriundos do parente recessivo, Azinho, Bzinho, Czinho. Não há possibilidade de recombinação. É isso aqui que eu falei para vocês, ó. Sempre à direita da barra, esses aqui vêm do paizão, né? Ou, no nosso caso, a gente adotou como pai. Então, eles vêm daqui, tá? Certo? Esses dados, então, esse Azinho, Bzinho, Czinho é 100%, não tem como recombinar, não tem o que fazer, tá? Esses dados não serão úteis para a resolução do problema, por ser um parental triplo homozigótico, tá? É um teste, eles não são úteis, ele não determina nada, pessoal, certo? Para a solução, deve-se focar no indivíduo triplo heterozigoto. Então, vamos fazer essa combinação do triplo aqui, antes da gente passar para a segunda fase, né? Opa! Azão é uma possibilidade. Tá, agora acho que vai dar. Espera aí, pessoal. Azão, eu tenho que cuidar com a minha mão aqui, por isso que minha letra fica horrível. A primeira possibilidade desse indivíduo aqui é essa aqui, certo? Com Azinho, Bzinho, Czinho. A segunda qual seria? Que haveria uma combinação aqui. Então, seria Azão, Bzinho, Czão, Azinho, Bzão, Czinho, tá? Qual seria a terceira? Combinar Bzinho com Czão, bababá. Então, nós teríamos Azão, Bzão, Czinho, ou Azinho, Bzinho, Czão, né? Tá? Certo? Tem mais alguma possibilidade? Não, eu não consigo trocar mais nada aqui, tá? Certo? Ou eu consigo Azão, Azinho, Bzão já está aqui, Bzinho já está aqui, Bzinho, Bzinho. Vamos colocar Bzinho, Azão, Bzinho, Azão, Bzinho, Czão já está aqui, Azão, Bzão, Czão. Desculpa não estar olhando para vocês, mas estou tentando fazer a conta aqui para vocês. Então vamos lá, vamos confirmar esse nosso raciocínio. Então, como o parental triplo heterozigoto estava na posição Azão, Bzão, Czão, Azinho, Bzinho, Czinho, os fenótipos 1 e 2 foram formados em grande maioria, 330 e 350, né? Sem que ocorresse o crossing over. Então vamos voltar aqui, pessoal, só para vocês não lembrarem que aqui é um Azinho, tá? Fica marcado aí, desculpa, é um Azinho, tá? Esses são oriundos de parentes recessivos, Azinho, Bzinho, Czinho, Azinho, Bzinho, Czinho. Opa, não, esse aqui é segundo passo, já estamos no segundo passo. Sem que ocorresse o crossing over, tá? Então não houve crossing over aqui, só houve a formação dos parentais. Terceiro passo, houve um crossing over entre os genes A e B, então o Azão e o Bzão cruzou com o Azinho, Bzinho, vai cruzar, tá? Que originou os fenótipos 3 e 4 com 90 indivíduos cada. Alternativa A, correta. Então, nós tínhamos aqui Azão, Bzão, Czão, né? Azão, Bzão, Czão, com Azinho, Bzinho, Czinho. Houve o crossing over aqui e girou Azão, Bzinho, Czinho, né? Azinho, Bzão, Czão, tá? Esses indivíduos vão ter 90 de cada um. Estes gametas vão ter 90 indivíduos cada, né? Então, 1000 igual a 100%, sempre essa relação. Quantos originaram aqui? 90 mais 90, 180, igual a 18%. Então, a distância entre A e B é de 18 unidades, tá? Então, a distância entre A e B é de 18 UMs, tá? A e B, ok? Próximo passo, né? O quarto passo. Houve um outro crossing over entre B e C, que originou 54 indivíduos com fenótipo 5
e 52 com o fenótipo 6. A alternativa B também está correta. Então, nós tínhamos Azão, Bzão, Czão, Azinho, Bzinho, Czinho, tá? Ok? Não vamos olhar agora para o Azão, Bzão ou Azinho, Bzinho. O que o autor está nos dizendo é que houve um crossing over entre Bzão e Czão. E Bzão, B e C, tá? Então, gerou o quê? Azão, Bzinho, Czinho, né? Tá? Desculpa, Bzinho, Bzão, Czinho, Azinho, Bzinho, Czão, né? Então, Azão, Bzão, Czão, Azinho, Bzinho, Czinho, Azão, Bzinho, Czinho, Azinho, Bzão, Czão, tá? 54 para cá e 52 para cá. Então, olha lá. Azão, Bzão, Czinho, Azinho, Bzinho, Czão, tá? Então, houve um crossing over aqui nessa situação e por isso gerou esta configuração de indivíduos, de gametas nos indivíduos. E isso resultou em 106, então a distância é de 10,6 entre B e C. Então, unidade de centimorgan entre B e C de 10,6, tá? O EMS. Se a distância entre A e B é de 18 e a distância entre B e C é de 10,6, como eu falei para vocês que taxa de permutação, taxa de recombinação, quanto maior a taxa, quanto maior a distância, maior a taxa. Se entre A e B a distância é 18 e entre B e C a distância é de 10,6, significa dizer que existe maior probabilidade, maior tendência, maior possibilidade de haver crossing over entre A e B do que entre B e C, tá? Então, por isso que nós vamos ver aqui que entre A e B surgiram 90 e 90 indivíduos e entre B e C surgiram 52 e 54 indivíduos, né? Tá? Então, quinto passo, a distância total entre os genes A e C será a somatória das duas distâncias. Claro, se eu tenho A aqui, B aqui e C aqui, né? Aqui e aqui é 18, aqui e aqui é de 10,6, a distância vai ser de 28,6, né? E os fenótipos 7 e 8 só foram possíveis graças a um crossing over duplo. Então, mas houve um crossing over, então houve um giro duplo, né? Entre A e B e ao mesmo tempo entre B e C, simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, a resposta C é incorreta. Então, vamos lá. Azão, Bzinho, Czinho. Azinho, Bzinho, Bzão, Czão. Como que isso vai gerar? Se gerou um Azão, Bzinho, Czinho, só com dois indivíduos, e um Azinho, Bzão, Czão, só com um indivíduo, né? Tá? Aqui, opa, isso aqui tá errado, né? Tá, isso aqui é 3 aqui. É 3, pessoal, tá? Então, aqui é 0,3, tá? A distância entre B e C, aqui, isso aqui, esquece, tá, pessoal? Desculpa. Acabei copiando lá do anterior. Mas vamos ver lá, vamos voltar no nosso quadro, tá? 16 e 18, né? Tá? Então, nós tínhamos aqui 16 e 18. 16 e 18. 16 mais 18, então vamos lá, fazer essa conta aqui. 1000 para 100, 16 mais 18, 20 mais 14, 34, igual a x, x igual a 3,4%, ou 3,4 UMs, né? E qual que era a informação na C, na resposta C? Os fenótipos 7 e 8 resultaram de recombinação genética apenas entre os locos C e B. Não,
não foi apenas entre os blocos C e B, foi dupla combinação entre A e B e C e B e C, tá? Tá certo? Então, é isso. Complicado, né? Mas eu acredito que vocês tenham entendido essa composição e espero que vocês tenham entendido. E vamos lá, fazer as contas aqui. Então, eu só vou limpar aqui tudo de novo, pessoal, para vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo limpar. Não estou conseguindo limpar, mas aqui vocês lembrem, então, é 18 indivíduos e aqui 16. A soma de 18 mais 16 dá 34, e aí eu faço uma regra de 3, eu vou encontrar a distância aqui neste duplo crossing over, né? A taxa de porcentagem que me dá uma distância de 3,4 UMs, tá bom? Esse tipo de crossing over não é de utilidade para efeito de cálculos de distância entre genes. Na figura anterior, apresenta-se um crossing over duplo, feito a partir de um indivíduo ABC, azão, bezão, cesão, azinho, bezinho, cezinho, contra um recessivo, triplo recessivo. A troca de posição entre os genes só ocorre entre os genes alelos bezão e bezinho, situados na região central, tá? Ok? Então, só foi esta troca que aconteceu. E aí a gente, então, consegue entender um mapa genético, entender as distâncias, entender as funções. Tá certo, pessoal? Genética, vocês sabem, é raciocínio, é cálculo, é exercício, é pegar os conceitos, aplicar para as decisões, mas eu espero que vocês tenham entendido aí esta combinação da primeira e segunda lei de Mendel com a terceira lei genética, que é a lei de Morgan, que explica como as interações e as combinações genéticas acontecem e por que elas acontecem. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Nos vemos. Abraço. Tchau, tchau.